Você sabia que o que mais te atrapalha a realizar seus sonhos, o que mais te atrapalha a concretizar os seus objetivos, o que mais te atrapalha a se tornar uma pessoa vencedora é a sua falta de paciência. É isto mesmo, falta de paciência. Você é muito apressado. Você quer que as coisas aconteçam rapidamente. Você quer que o seu sonho se realize do dia para a noite. Você tenta apressadamente realizar o seu sonho com muita ansiedade. Aí, como as coisas não acontecem do jeito que você quer, você desiste. Diz que não dá. Diz que já fez de tudo. Será? Será mesmo que você já fez de tudo pelo seu sonho? Sinceramente, eu acho que não. Você acha que já fez de tudo, mas não fez. Enquanto você estiver vivo, você poderá fazer alguma coisa nova pelo seu sonho, mas com paciência, sem pressa, sem ansiedade. Você já ouviu a frase: a pressa é inimiga da perfeição? Pois é, esta frase é verdadeira. Realmente a pressa só te levará a cometer erros, e você não quer cometer erros. A realização de um sonho é como o plantar de uma árvore de fruta. Você planta uma sementinha e vai regando. Ao passar do tempo, ela brota e começa bem devagar a crescer, até se tornar uma linda árvore. Aí, depois de muito tempo, ela dá o fruto. E com seu sonho é assim. Você terá que plantar o seu sonho. Você terá que regar, esperar crescer e ficar bem forte. Aí sim, o seu sonho dará o fruto da vitória. Aí então você colherá o que plantou. Então tenha muito cuidado com o que você planta, porque um dia você irá colher. Então você que está escutando esta mensagem, é você mesmo. Não desista do seu sonho, não o abandone. Continue lutando, mantenha fé. Eu acredito que você é capaz, então você também tem que acreditar. Você só precisa de um pouco mais de paciência. Não tenha pressa. Lembre-se, tudo que vem rápido não é duradouro. É melhor que demore, mas quando vir, será perfeito. Então pense nisso. Uma boa tarde a todos. Nesse momento a gente já vai começar a se preparar para o nosso Evangelho. Por isso eu peço nesse momento que todos vão serenando seus corações, agradecendo a equipe espiritual presente e pedindo a esta equipe que ligue o nosso pensamento até o nosso Mestre amado Jesus, para que a sua luz nos envolva a nossa mente e o nosso coração. A nossa mente para que a gente possa assimilar os ensinamentos do seu Evangelho, e o nosso coração para que cada dia mais possamos colocar em prática os seus ensinamentos. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Aonde houver ofensa, que eu leve o perdão. Aonde houver discórdia, que eu leve a união. Aonde houver dúvidas, que eu leve a fé. Aonde houver erro, que eu leve a verdade. Aonde houver desespero, que eu leve a esperança. Aonde houver tristeza, que eu leve a alegria. E aonde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado.
pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna, que assim seja. Olá, que nós possamos agora estar unidos em pensamento, em sentimentos, serenando os nossos corações para que os bons espíritos possam nos auxiliar no entendimento do Livro dos Espíritos e do Evangelho desta tarde, para que a gente possa estar aberto aos novos ensinamentos e bastante receptivos para as energias do plano espiritual. Nós vamos fazer hoje do Livro dos Espíritos a pergunta 921. Ela faz parte do livro 4, Esperanças e Consolações, do capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres. E o assunto fala de felicidade e infelicidade relativa. A pergunta do livro é: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica em cada um gozar de uma felicidade relativa? Ou seja, temos hoje condições de ter uma felicidade total ou apenas relativa? Resposta: o homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. Bom, primeira coisa que nós vamos nos atentar neste início e nessa resposta: o homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. Ou seja, graças ao bom Deus, ao nosso Criador, nós temos a opção de procurar a felicidade ou de sermos infelizes. Aí vocês vão me dizer: como assim? Neste mundo de provas e expiações tão difícil, tão complicado quanto é, como que você diz que eu posso procurar e optar pela felicidade se eu vejo tantas coisas difíceis? Sim, nós podemos. Por quê? Porque a felicidade, ela não é externa, ela é interna, ela é interior. São os nossos pensamentos e sentimentos que fazem com que a gente seja feliz ou infeliz, e não propriamente as coisas externas. Então não é o que acontece na nossa vida que nos torna felizes ou infelizes, é exatamente como nós lidamos com as coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, primeira coisa, saber que somos os arquitetos dos nossos destinos. Aliás, hoje eu li uma frase muito interessante: nós somos o somatório das nossas decisões. Eu achei isso maravilhoso, porque, ou seja, dependendo da decisão que eu tomo, eu vou ser feliz ou infeliz. Ah, mas como assim? A gente então pode ser realmente feliz num mundo tão difícil? Pode. Eternamente, o tempo todo? Lógico que não. Nós vamos ter momentos de felicidade e momentos não tão felizes. A felicidade, muitas vezes, ela decorre da nossa maneira de nos colocar e nos doarmos. Tem felicidade maior do que proporcionar a felicidade do outro? Esse é dos grandes ensinamentos do Cristo. Ser feliz fazendo a caridade. Ser feliz fazendo o bem, fazendo os outros felizes. E nada mais justo do que a gente colocar as nossas virtudes em ação. Nós nascemos com virtudes e com defeitos, com deficiências. As nossas virtudes, elas existem para serem multiplicadas e colocadas em favor da humanidade. Já as nossas deficiências, elas servem para que a gente observe e consiga se reciclar, se ressignificar. Ou seja, com o exercício,
treinamento, aliás, tudo é fruto de treinamento, as nossas deficiências vão virando virtudes, porque elas vão sendo ressignificadas, elas vão sendo recicladas e com o aprendizado nós vamos mudar as nossas atitudes. Portanto, vamos dizer assim, no plano divino que Deus fez para todos nós, qual é o plano divino para todos nós? Sermos felizes e evoluirmos, ou evoluirmos e sermos felizes. Ou seja, todos nós estamos no caminho da felicidade e da evolução. Ah, mas por que uns conseguem mais que os outros? Tudo na vida é fruto de esforço. E para que a gente não se deixe envolver pelas energias negativas que nos rodeiam muitas vezes, nós precisamos nos esforçar para manter o nosso pensamento bom, os nossos sentimentos altruístas, os nossos sentimentos de otimismo. Aliás, eu quero mostrar para vocês um livro que eu gostaria bastante que vocês lessem, que chama-se Feliz, do José Carlos de Luca, que fala exatamente sobre a nossa busca da felicidade. E ele coloca aqui algumas coisas muito interessantes. Ele coloca que existem 4 atributos básicos das pessoas que são felizes, que se consideram felizes. Primeiro atributo, boa autoestima. O que é autoestima? É aquilo que a gente pensa sobre si mesmo. É o sentimento que a gente tem por nós mesmos. Lembra que no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? O que Jesus nos ensinou? Que nós precisamos amar a nós mesmos. Nós precisamos ter respeito por nós mesmos. Então, você acreditar que você pode ser bom, que você pode ser capaz, que você pode ser feliz, é o primeiro passo para ser feliz. Então, boa autoestima. E isso é muito importante para tudo na vida, inclusive nas nossas atividades profissionais. Uma pessoa que às vezes tem muito conhecimento, mas baixa autoestima, não consegue exercer a sua capacidade máxima, porque não confia em si mesmo. Outro atributo das pessoas felizes, senso de controle. Esse senso de controle é exatamente como a gente lida com as nossas contrariedades. Vamos ter contrariedades, vamos ter problemas que a gente chama de desafios? Vamos. Isso vai nos deixar infelizes? Não. Porque, na realidade, os desafios são alavancas de evolução. Ah, mas quando a gente não consegue uma coisa, quando a gente perde um emprego, a gente vai ficar feliz? Lógico que não. Mas nós não vamos fazer uma coisa muito ruim, que é remoer, que é ressentir e ficar com uma ideia fixa naquele ponto negativo. Nós vamos pensar o que pode ser feito para mudar aquela situação, agir e simplesmente deixar aquela situação esquecida por um período e agir para mudá-la imediatamente. Então, outra coisa importante, muitas pessoas podem tirar o nosso equilíbrio. Nós não vamos pagar com a mesma moeda aquilo que nos é dado. Então, oferecer a outra face, né, como fala o Evangelho, é exatamente saber não revidar na mesma moeda. Se formos agredidos, vamos aquietar o nosso ser e usar, mas depois eu vou falar no Evangelho, a água da paz de Chico Xavier. Então, consenso de controle é o segundo. Terceiro, otimismo. O otimismo, para mim, está muito ligado na doutrina cristã à fé. A fé que a gente tem de que nós vamos sim conseguir a nossa felicidade, a nossa evolução, independente do tempo. Aliás, a gente precisa tomar cuidado com isso. Nós somos imediatistas, queremos tudo para ontem. E a evolução não dá saltos, a natureza não dá saltos. Tudo é fruto de esforço diário. Então nós vamos tomar cuidado com o imediatismo. Nós vamos ter sim fé de que vamos conseguir. O fato de você ser positivo, otimista, já vai criar em você a energia necessária que vai atrair boas coisas. Ao contrário, o pessimista atrai energias que
fazem com que as coisas ruins acontecem. Já ouviram falar várias vezes que desgraça nunca vem sozinha? Porque você fica triste, muito preocupado com as coisas e você atrai outras coisas tão ruins quanto. E a última é sociabilidade. O que é sociabilidade? Nós somos seres criados para viver em comunidade, somos gregários, temos condições e temos necessidades de viver uns com os outros. Então, pessoas que conseguem conviver bem, que são expansivas, comunicativas, elas têm muito mais facilidade de serem felizes, porque elas trocam energia com outras, elas aproveitam as oportunidades que as pessoas que convivem com ela dão. Porque cada um que passa no nosso caminho é uma oportunidade de aprendizado, é uma troca de carinho, é uma troca de amizade. E isso é extremamente importante para nós, seres humanos. Deus nos criou para viver em família, nascemos numa família, para viver numa comunidade religiosa, numa comunidade profissional. Observe que não somos criados para morar numa ilha, senão ele punha um em cada canto. Não, somos criados para conviver. Então, a sociabilidade faz com que a gente tenha um sentimento de aprendizado diário com o nosso espelho, que é o nosso próximo. Agora nós vamos falar também nesse mesmo item do Evangelho. O Evangelho é o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Talvez, neste mundo atual, o capítulo dos mais difíceis que a gente consiga entender. Hoje, e infelizmente, por conta do poder e por conta do dinheiro e por conta da vida material tão, vamos dizer assim, tão vivida de forma tão realista, o mundo passou a dividir e disputar tudo. Então, ser manso e pacífico num mundo que só nos pede competição, para mim é uma das coisas mais difíceis de se fazer no mundo atual. E o item que me cabe é o item da paciência. Eu vou ler o trecho todo porque é um trecho extremamente interessante e muito claro. Um Espírito Amigo, Havre, 1862. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Quando a gente lê isso pela primeira vez, a gente está achando que existe uma apologia da dor e do sofrimento. Não, Deus quer dizer o seguinte: no seu caminho, todos nós vamos ter muitos percalços, muitas coisas que vão nos fazer sofrer, mas tudo isso são desafios e são alavancas de evolução. Na verdade, nós não podemos encarar a dor como uma coisa negativa. A dor é a professora eficiente, é o sinal de alerta para que a gente tome um outro rumo. Toda vez que a gente sofre, significa que nós estamos infringindo a lei divina. Nós estamos no caminho contrário. É como se a gente estivesse andando com um vento muito forte vindo de frente. Fica muito difícil avançar. Se está muito difícil, se você está sentindo dor e sofrimento, procure saber como é que você está fazendo a sua atuação na vida agora. Existe um motivo pelo qual você está sofrendo. Ele serve para lhe mostrar que o caminho é outro, que os seus sentimentos têm que ser ressignificados e reciclados. Sede pacientes, pois a paciência é também uma caridade. Veja que coisa bonita, paciência é uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo e enviado de Deus. A caridade não consiste só em dar esmolas aos pobres, e essa é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou no seu caminho para serem instrumentos dos vossos sofrimentos e submeterem à prova a sua paciência ou a nossa paciência. Ou seja,
Lembre-se que nós fomos colocados no melhor ambiente e o ambiente mais favorável para a nossa evolução. Disso temos que ter clareza e certeza. Jamais Deus erraria. Deus não erra. Deus sabe aquilo que cada ser precisa para evoluir. Então, se você foi colocado numa família onde nós temos dificuldades de relacionamento, é ali que você tem que estar. Porque é com esta pessoa que você tem que se acertar. Ele vai lhe ensinar e você vai ensiná-lo. Aquele ser que muitas vezes é a nossa pedrinha no sapato, né? Que causa uma dificuldade enorme na nossa vida, é o nosso melhor professor. Porque ele nos faz observar as nossas próprias atitudes. E quando a gente tem aqueles arroubos de ira, né? Que infelizmente ainda são frequentes, né? Ou aquela vontade de jogar tudo para o alto e sair correndo, a gente se lembra que nós estamos no melhor e no lugar mais eficiente para a nossa evolução. E aí a gente pede a Deus força, a gente pede coragem e a gente enfrenta a situação com a maior serenidade possível, com a maior paciência possível. Porque a paciência, na verdade, ela vai nos fazer sofrer menos. A vida é difícil, bem o sei, constituindo de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obteremos, pois, enquanto veremos que as bênçãos são muito mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo, sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha que se acusar. Enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecermos para o futuro, sede pacientes, sim, sede cristãos. Esta é a palavra que resume tudo. Então, qual é o resumo da doutrina cristã? Amor. E dentro do amor, a caridade. A paciência faz parte da caridade. Ou seja, essa é a nossa meta. Termos paciência e perdoarmos. Por que a gente tem que perdoar tudo que nos acontece, todos que são às vezes as nossas fontes de sofrimento? Porque nós sabemos que tivemos e teremos vidas. Tivemos vidas anteriores e teremos vidas posteriores. E lá atrás não sabemos o quanto fizemos para causar o mal àquele que hoje nos causa o mal. E nós temos que cortar a roda dessa troca energética negativa. Cabe a nós cristãos que aprendemos com Cristo que a lei é de amor, ela simplesmente pôr um basta nesse ciclo vicioso de sofrimento mútuo. Um vem e faz o outro sofrer, o outro vem e faz aquele sofrer. Nós temos que pôr um basta nisso. Então, a paciência é uma das melhores armas. Paciência é a ciência da paz, né? Ciência é aquilo que tem que ser explorado, aquilo que tem que ser descoberto. Então, ciência da paz é o nosso esforço de descobrir como ter a paz. Como promover a paz em nós mesmos e no nosso ambiente. Aquele que promove a guerra é o que mais sofre. Aquele que não perdoa é o que mais fica ressentido depois. É aquele que guarda no coração as energias mais sombrias. Então, se nós queremos ter paz e dar paz, nós precisamos exercitar. E como a gente exercita isso? Primeiro pedindo a Deus força e coragem. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar. Orar pedindo forças, porque não fazemos nada sozinhos. Estamos sempre com os nossos amigos espirituais ao nosso lado. Então, primeira coisa, orar e pedir forças. Segundo, é resistir aos arroubos de agressividade. Quando nós formos contrariados, quando nós formos machucados, pensemos que muitas vezes nós também fazemos isso. Nós também revidamos com palavras agressivas e simplesmente nos conter. É difícil? Muito.
É difícil a gente receber palavras ásperas e não revidar nas mesmas palavras ásperas? Muito. Só que quando a gente revida e a gente agride, primeiro a gente fomenta um inimigo, a gente fomenta uma inimizade, a gente estimula aquele outro interlocutor a nos querer mal e a guardar de nós um sentimento ruim. E às vezes isso se perpetua por várias e várias vidas. Por palavras mal colocadas e atos mal feitos, agressivos, nós conseguimos fazer inimigos que vêm em vidas posteriores nos machucar e, quando estão desencarnados, nos obsediar. Porque nós não podemos esquecer da obsessão. A obsessão é uma vingança e uma cobrança de alguém que provavelmente nós machucamos e que nos vem cobrar nessa reencarnação. E muitas vezes eles estão desencarnados e nós estamos encarnados. Nós não o vemos, mas nós sentimos as suas energias negativas. Então, premissa número 1, não fazer inimigos. Premissa número 2, começar a perceber que quanto mais pacífico nós formos, mais razão nós teremos. Nós temos que perceber que a maneira tranquila de nos colocar faz com que a gente tenha uma vantagem imensa em relação aos outros, em relação à situação. O fato da gente conseguir controlar as nossas emoções, eu falei anteriormente, estar sob o nosso controle. Não nos contaminarmos com as energias alheias, nem de dor, nem de tristeza e nem de ira. Isso é muito importante. Outra coisa importante é saber que na vida nós vamos ter muitas provas de paciência. Aliás, a vida no planeta de provas e expiação é um decorrer de testes de paciência. Todos os dias nós vamos ser testados. Todos os dias. E aí, com o passar do tempo, com o autocontrole, com a fé de que estamos tentando fazer o nosso melhor, nós vamos conseguir resistir a esses arroubos. E nós vamos cortar os ciclos de vingança, nós vamos nos imunizar, olha que palavra bonita, imunizar contra as energias de obsessores que nos querem mal. Nós vamos fazer com que muitas vezes eles nos olhem com outros olhos, tanto os nossos obsessores encarnados quanto desencarnados, e nós vamos dar exemplo. Eu acho que hoje na vida, uma das coisas mais importantes é a exemplificação. E exemplificando, nós vamos conseguir fazer com que as pessoas acreditem no que a gente está falando e sigam o nosso caminho. Ah, mas quer dizer que eu tenho que ser então o exemplo de tudo que eu falo? Sim. Vamos conseguir sempre? Não. Mas nós estamos tentando. Isso é a coisa mais importante, Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele tem em dominar as suas más tendências. É isso que nós estamos tentando fazer em todo o nosso ciclo. E, para finalizar, eu gostaria de colocar um aconselhamento de Santo Agostinho, onde ele diz que todas as vezes que a gente deita, a gente deveria fazer uma pequena reflexão do nosso dia. O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? O que eu podia ter mudado nesse dia? Como é que eu podia ter feito diferente? E eu vou além ainda. Se você acha que muitas vezes você é infeliz ou que você é um sofredor, eu vou sugerir que você faça uma lista. De um lado as coisas boas, do outro as coisas ruins que te aconteceram nesse dia, ou nesse mês, ou nessa semana. E aí você vai ver que a lista das boas coisas é muito maior que a lista das coisas que são ruins. Outra coisa também, quando a gente começar a comparar uma pessoa com a outra ou nos comparar com outro, tomar o cuidado de entender que nós somos seres únicos, que nós somos absolutamente diferentes de qualquer pessoa, que nós temos experiências diferentes e mais ainda,
que cada um tem aquilo que realmente é importante para a sua evolução. Então, se a gente ficar invejando a riqueza do outro, a beleza do outro, possivelmente vamos nos sentir sofredores e infelizes. Porém, se nós começarmos a observar o quanto somos abençoados, o quanto somos agraciados por inteligência, saúde, família, bênçãos, nós vamos nos sentir extremamente felizes e abençoados. Então, quando a gente começar a se sentir um pouquinho infeliz, a gente deve começar a olhar para baixo, para aqueles que estão em situação diferente. Bora ajudar numa assistência social, bora sair nas ruas para cuidar dos nossos amigos que moram nas ruas, bora ajudar os animais abandonados, bora ajudar tudo que a gente puder, colocando as nossas virtudes em ação e dominando as nossas más tendências. Tenho certeza que o senso do dever cumprido é o sentimento de paz mais abençoado que a gente pode sentir. É quando a gente fez o nosso melhor, a gente ajudou no que a gente pode. Não é que a gente vai ser perfeito, a gente não vai ser perfeito, mas a gente está se esforçando para fazer o nosso melhor. Isso dá uma paz interior muito grande, isso faz com que a gente sinta que a gente fez o nosso melhor, que Deus está agindo por nós, que nós estamos colocando o divino em favor da humanidade, que nós possamos pedir a Deus que consigamos colocar o nosso divino em ação, termos muita paciência, usarmos a água da paz de Chico Xavier. Quando nós tivermos aquele arroubo de vontade de falar os impropérios que a gente gostaria de falar para a pessoa que nos ofendeu, enfia um gole de água na boca, segura, não fala nada. Conte até 10, 20, 30, 40, 100 se for o caso, e não engole. Porque está provado de que os primeiros segundos, quando somos ofendidos, são geralmente os primeiros 8 segundos, são aqueles segundos cruciais. Se a gente conseguir segurar a nossa ira e tivermos a paciência de esperar esses poucos segundos, provavelmente a gente repense a nossa situação e não ofenda o outro. Então, que saibamos usar a água da paz. Que Deus nos ilumine, nos proteja e que a gente fique em paz com todos e conosco mesmo. Boa tarde. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve amor. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e é morrendo que se vive